Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto, nós estamos nos nossos devocionais diários e estamos essa semana trabalhando com o livro de Atos no capítulo 1, nos versos de 1 a 11. E o assunto dessa semana é Cristo vive. Então nós estamos mostrando como é que o Novo Testamento vai então tratar dessa questão da ressurreição de Jesus e quais são as testemunhas, né? A gente sabe que as coisas não são jogadas, né? Não é uma lenda, não é um Deus fabricado, né? Cristo ressuscitado corrige, é isso que ele vai fazer logo no início do livro de Lucas. Versos 6 e 7 diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? O que eles estavam pensando Jesus voltou, agora ressuscitado, se torna um homem imortal, e agora nós vamos acabar com o Império Romano e seremos finalmente reis da terra. Provavelmente isso que muitos pensaram, né? Mas lembra, a promessa de Deus é que Jesus iria voltar, o rei voltaria, mas não disse o que esse rei faria, né? Jesus respondeu, verso 7 de 1 Coríntios, capítulo 1, de Atos, capítulo 1. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E eu percebo que nesse momento que a gente está vivendo, de grandes mudanças, não só essa questão relacionada à pandemia, mas a oportunidade que muitos estão tendo, países e governos e pessoas, de tentarem impor um modelo diferente de organização, né? Então os organismos mundiais estão em alta, né? A OMS e outros por aí. Mas isso não é prova de que Jesus está voltando agora. Mas pode voltar. Por quê? Porque ele falou que não é para nós conhecermos esse troço. A gente vai ficar esperto, vamos ficar, mas não vamos viver aterrorizadamente imaginando que o pior ainda não chegou. Pode vir coisas piores? Pode. Deus é Deus. Ele que toma decisões sobre isso, né? Então, o entendimento distorcido a respeito do reino dos judeus ainda está na ideia tanto daqueles homens e mulheres daquele tempo, quanto homens e mulheres desse tempo. Mesmo Jesus falando tanto e de tantas maneiras, ele ainda após a ressurreição, naquele momento lá que Atos está sendo narrado, a pergunta que Jesus estava ouvindo no almoço ainda demonstra o entendimento de que o reino de Deus seria um reino político e não era aquilo que Jesus planejou, nem Deus planejou, né? Jesus faz a correção do entendimento, ele não diz necessariamente que Deus não poderia permitir que Israel se tornasse uma nação independente, soberana, e acabou se tornando recentemente, em 1948, se eu não me engano, mas afirma que determinar épocas ou tempos das coisas não é competência humana. E, gente, não fique aí apavorado tentando interpretar o sol, as coisas. Alguém disse isso, outro disse aquilo, um míssil não sei o quê, e aí a gente vai tentando colocar tudo isso dentro de uma esfera onde Jesus está voltando amanhã. Pode voltar amanhã? Claro que pode voltar hoje. Mas eu não vou viver imaginando que esse tempo é agora e sofrendo por isso. Na verdade, eu deveria muito mais viver a verdade que eu aprendi do que aterrorizar os outros e a mim mesmo, imaginando que Deus vai acabar com a humanidade porque a humanidade merece isso. É verdade, não só a humanidade, como eu e você merecemos também, não é? Mas a graça e a misericórdia de Deus, através de Cristo, morto e ressuscitado, muda toda a minha e a sua história. Duas questões ficam claras aqui. Primeiro, não temos condições de saber o futuro, isso pertence a Deus. Segundo,
Deus governa todas as coisas, Ele está no controle, não fique ansioso. Você fala, pastor, tanta gente morrendo, e eu estou lutando em oração com alguns irmãos, queridos meus, que estão com Covid, internados, entubados. Eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos nós, estamos vivendo a mesma história, se não com pessoas próximas da família imediata, mas da família de Deus, ou amigos preciosos que você tem, né? Lembra, nosso futuro está muito bem nas mãos do Senhor. Uma coisa para crer e viver hoje, irmão, o poder é para testemunhar, não esqueça disso. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus é para o testemunho vivo de um Deus vivo. É vida, é a dependência e a graça. E que nós estamos sendo cuidados por um Deus que se preocupa conosco. Essa ainda é a resposta à pergunta dos discípulos sobre a restauração do reino, e é para você e para mim. O reino é maior do que Israel, é maior que o Brasil, é maior que o mundo. Embora começasse com os judeus em Jerusalém, o reino atingiria e atingia os confins da terra. Não seria algo rápido como eles imaginaram, mas alcançaria as nações. E hoje essa estrutura está pronta. Você fala, mas tem aqueles índios lá no Amazonas, lá nos confins das florestas que ainda não ouviram. Bom, eu creio que Deus nunca vai fazer uma coisa que Ele não possa dizer como foi feito, né? Mas nós podemos fazer o que Deus planejou para eu e você fazer. Testemunhas da ressurreição de Cristo, que testemunhariam os fatos, que trariam o coração das pessoas a motivação para se aproximarem de Deus e a ação do Espírito Santo em concorrência. Então, lembra, nossa missão não é converter ninguém ou convencer ninguém. Nossa missão não é construir templos. Embora seja importante tê-los, e especialmente em momentos como esse, para termos um senso de pertencimento, um grupo que a gente chama de família. A nossa missão primordial é fazer discípulos, testemunhando a eles o que Cristo fez e faz, porque você está vivendo isso. Amém? É importante que nós entendamos isso, né? Uma testemunha será fiel quando não inventa histórias, situações, não fica imaginando, não fica colocando a história dos outros como se fosse sua, não acrescenta nada, apenas relata o que sabe, como é que Deus tem cuidado de você, onde você tem visto Deus. Isso deve ser um exercício todo dia à noite, antes de dormir, né? Onde foi que Deus se mostrou para mim no dia de hoje? E certamente você não vai demorar muito para ver Deus na sua vida nesse dia que você está parando. Então faça isso todos os dias. Então, lembre, ainda que o mundo te persiga, zombe, maltrate, ainda temos uma missão para cumprir. E cuidado com as mídias sociais para não se deixar levar por imitações e arroubos como aqueles primeiros apóstolos e discípulos pensaram. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. E amanhã tem mais. Sexta-feira tem mais devocional para você. Deus te abençoe e até amanhã.